Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 10 de julho. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, faz novas visitas institucionais aos tribunais brasileiros. Hoje ele se reuniu por videoconferência com desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás e da Justiça Eleitoral do Tocantins. E você vai ver ainda. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que já são mais de 10 mil casos de Covid-19 no sistema prisional. Ministro Dias Toffoli nega pedidos de municípios para não aderir a planos estaduais de combate à pandemia. Ministério Público do Trabalho investiga aumento de casos do novo coronavírus entre funcionários de frigoríficos em 22 estados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido dos municípios de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e de Cabedelo, na Paraíba, para não aderir a planos estaduais de combate à Covid-19. Toffoli manteve as decisões judiciais que obrigaram os municípios a seguir as normas editadas pelos respectivos estados. Segundo ele, as decisões se baseiam na preservação da ordem jurídico-constitucional instituída pelos governos estaduais. O presidente do Supremo destacou ainda a necessidade de coordenação entre os entes da federação na adoção de medidas de enfrentamento à pandemia. Mais de 10 mil presos estão contaminados pela Covid-19 no sistema prisional. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. O boletim aponta que houve crescimento de 110% nos últimos 30 dias. Agora, são 10.484 presos infectados em todo o país, com 126 mortes. Em relação aos servidores, já são 4.519 contaminados, aumento acentuado de registros em Minas Gerais e em Pernambuco. 62 servidores acabaram morrendo por causa da Covid. Já no sistema socioeducativo, são 1.815 ocorrências nesta semana, com 14 mortes. Foram feitos 10.528 testes em pessoas presas e 9.699 em servidores. Quanto à destinação de verbas de penas pecuniárias, 17 estados relataram ao CNJ a adoção da medida, totalizando 53 milhões de reais destinados ao combate à pandemia. O avanço do novo coronavírus entre funcionários de frigoríficos preocupa as autoridades brasileiras. Há mais de 200 denúncias de contaminação nesses estabelecimentos, sendo apuradas pelo Ministério Público do Trabalho. Por serem considerados serviço essencial, os frigoríficos continuaram funcionando durante o isolamento social. Mas o ambiente frio, úmido e, em geral, com muitos funcionários, acabou se tornando um prato cheio para a propagação do novo coronavírus. Elas precisam, muitas vezes, desempenhar o seu trabalho muito próximas umas das outras, dado o volume de serviço que ali é imposto e também pela necessidade de produtividade. Ainda não há um levantamento oficial do governo federal sobre os números de funcionários de frigoríficos contaminados, mas a situação é investigada pelo Ministério Público do Trabalho. Em todo o Brasil, 114 inquéritos foram instaurados em razão de 206 denúncias em 22 estados. O Rio Grande do Sul é líder no número de reclamações, 51. O estado também é o que mais registrou morte de funcionários de frigoríficos por Covid. Até o dia 19 de junho, foram 12 registros. Goiás, Paraná e Minas Gerais também concentram um grande número de reclamações. Entre as medidas que o Ministério Público do Trabalho tem solicitado ao setor estão a questão de uma vigilância ativa e efetiva para afastamento de trabalhadores contaminados, suspeitos e os seus contactantes, medidas de máscaras com qualidade técnica específica de eficiência e especialmente as questões de distanciamento entre trabalhadores dentro das unidades. A contaminação de funcionários já levou à interdição de 8 frigoríficos no país. Além disso, a China decidiu suspender as exportações de 6 empresas brasileiras. Situação que preocupa, já que os chineses são os principais compradores de carne do Brasil.
Os motivos do embargo não foram detalhados. Segundo o Ministério da Agricultura, o órgão chinês responsável pela habilitação de exportadores citou apenas que há uma preocupação em relação à Covid-19. Em maio, o governo federal divulgou orientações para controle da doença. A portaria conjunta publicada pelos Ministérios da Saúde, da Agricultura e da Economia recomenda diretrizes da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas, como o uso de máscaras e limpeza dos frigoríficos, além da testagem em massa dos trabalhadores. Essa portaria reflete muitos pontos que o Ministério Público do Trabalho já havia recomendado ao setor anteriormente, mas na visão do MPT ela tem omissões muito sérias e, diante disso, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota orientativa ao Poder Executivo Federal para que houvesse uma evolução dos conceitos e conseguíssemos garantir efetivamente a saúde e a vida dos seus trabalhadores. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve os efeitos do decreto do governador Ibanez Rocha, que prevê a reabertura de vários setores afetados pelo isolamento social. A retomada das atividades estava prevista para a última terça-feira, mas foi suspensa por uma decisão provisória. A retomada das atividades tinha sido autorizada pelo governo do Distrito Federal, mas foi suspensa na quarta-feira por uma decisão provisória da Justiça, que exigia estudos técnicos e científicos para confirmar a segurança da reabertura. O governo recorreu e, nesta quinta-feira, uma outra decisão provisória derrubou a anterior. O relator do recurso afirmou que a competência para decidir sobre as medidas de isolamento social é do Executivo e o Poder Judiciário não pode interferir. Com isso, salões e academias voltam a funcionar, desde que cumpram algumas regras, como higienizar equipamentos, ter número reduzido de clientes e manter o uso de máscaras e álcool em gel. Pelo cronograma previsto pelo governo, bares e restaurantes voltam a atender os clientes a partir do dia 15 de julho. Já as escolas particulares retomam as aulas no dia 27 e as escolas públicas no dia 3 de agosto. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu o depoimento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, marcado para hoje. Witzel seria ouvido em inquérito que apura a suspeita de irregularidades na compra dos respiradores no estado. O presidente do STJ atendeu ao pedido da defesa, que afirma que não teve acesso ao conteúdo da investigação. Ainda relacionado a esse caso, o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, foi preso nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. A Justiça também expediu mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens dele. Edmar é apontado pelo Ministério Público do Estado como uma das pessoas que comandavam o esquema criminoso que teria desviado milhões de reais dos cofres públicos. Os recursos deveriam ser gastos na compra de respiradores, que seriam utilizados no combate à Covid-19. Mas até hoje os equipamentos não foram entregues. Além da prisão, a Justiça autorizou o bloqueio de quase 37 milhões de reais em bens de Edmar Santos e o acesso a dados que estão em celulares e computadores. Essas informações podem ajudar os investigadores a obter novas provas sobre o suposto esquema criminoso. O ex-secretário vai responder por peculato e organização criminosa. Na primeira etapa das investigações, o ex-subsecretário executivo Gabriel Neves e um empresário já haviam sido presos por supostas irregularidades na compra dos respiradores pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. O Ministério Público também investiga a participação de empresários no esquema. E a seguir, empresários ligados a movimentos políticos são presos em investigação de lavagem de dinheiro em São Paulo. Voltamos já. A Constituição é como o oxigênio que você respira. Você inspira o oxigênio e nem percebe que ele está alimentando a sua vida. Com a Constituição é exatamente a mesma coisa. Ela regula as suas relações jurídicas, regula a sua vida e você nem percebe. Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo, do Ministério Público Paulista e da Receita Federal prendeu hoje 2 empresários ligados a movimentos políticos. Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan,
tiveram as prisões temporárias decretadas. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, eles teriam cometido crimes de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e difusão de fake news. As investigações apontam que a lavagem do dinheiro ocorreria por meio de doações de valores ocultos por empresas de fachada para o MBL, o Movimento Brasil Livre, e o MRL, Movimento Renovação Liberal. Os acusados utilizariam laranjas para ocultar os verdadeiros donos das empresas e ativos criptografados para escapar da Receita Federal. As fraudes já somam mais de 400 milhões de reais. Foram cumpridos, na operação, mandados de busca e apreensão em 6 empresas investigadas. Celulares, computadores, HDs, documentos e dinheiro, além de maconha compatível para o uso pessoal, foram apreendidos. O Superior Tribunal de Justiça decide que a obrigação de degravar um depoimento tomado por carta precatória é do juiz que fez o pedido. O caso analisado teve origem em 2013, quando o juiz da 12ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo deferiu nos autos de uma ação monitória a oitiva por carta precatória de uma testemunha que morava em Goiânia. O depoimento foi colhido e gravado em 2016 e o material enviado para o tribunal de origem. Ao receber a gravação, o juízo de São Paulo devolveu o material para que a degravação fosse feita pelo juízo de Goiânia, que se negou a fazer a transcrição por entender que sua atribuição era apenas a de colher a prova. Diante do impasse, o juízo paulista suscitou o conflito negativo de competência no STJ. O relator do conflito, o ministro Vilas Boas Cueva, verificou que a carta precatória foi deferida em 2013, quando ainda valia o CPC de 1973, e a audiência para a oitiva da testemunha e devolução da carta em 2016, já sob a vigência do CPC de 2015. De acordo com o ministro, a nova lei considera o envio da mídia eletrônica como suficiente para se entender o ato como completo, estando regularmente cumprida a carta precatória. Caso a degravação seja necessária, a segunda sessão do STJ estabeleceu, então, que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o juízo deprecante, aquele que expediu a carta precatória, é o competente para sua realização. Tribunal Regional Federal da Primeira Região nega recurso que pedia arquivamento de ação por improbidade administrativa em Minas Gerais. Saiba mais detalhes com a repórter Ana Paula Souza. A terceira turma da Corte analisou o pedido de um agente público de Minas Gerais, acusado de ter contratado empresa privada pagando um valor acima do estipulado para execução de obras em uma rodovia, além da contratação irregular de transporte. Ele não negou as acusações, mas alegou que, como os fatos aconteceram em 2005, de acordo com os prazos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, a prescrição teria ocorrido em 2010 e que, portanto, a ação penal proposta em 2017 deveria ser interrompida. Destacando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desembargadora federal Mônica Cifuentes entendeu que não há de se falar em prescrição, já que as ações irregulares do agente estão previstas no Código Penal, onde a prescrição é de 16 anos. Esse advogado especialista em direito administrativo explica que o Poder Judiciário tem aplicado o prazo prescricional mais longo nos casos de improbidade regulados pela lei penal, conforme julgados do STJ, independente de quando a ação foi proposta e da apuração da conduta penal. Se entende que não depende de apuração nem de ação penal para se aplicar o prazo previsto na lei penal para as ações de improbidade administrativa. Com isso, a ação de improbidade agora, quando o fato for também tipo penal, tem mais prazo para ser proposta e apurada. Mais de 13 mil pessoas vão participar do Congresso Digital dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O encontro é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O Congresso começa na próxima segunda-feira, dia 13, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Os participantes vão avaliar o Estatuto na proteção da criança e do adolescente e também vão debater o que precisa ser feito para reduzir as violações aos direitos, sobretudo agora, durante a pandemia de coronavírus. Tem, por exemplo, a questão da suspensão das aulas, a guarda compartilhada dos filhos. Entre os mais de 13 mil inscritos, representantes do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, da sociedade civil.
além de entidades ligadas ao assunto. O congresso será realizado por uma plataforma digital e será transmitido ao vivo pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. O encontro termina na terça-feira, dia 14. E no próximo bloco, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, se reúne com desembargadores do Judiciário de Goiás e do Tocantins. Em instantes. A nossa Constituição Federal de 1988 consagra em seu artigo 5º o direito de liberdade das religiões, mas cabe ao Estado propiciar a seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, estando livre da intolerância e do fanatismo. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se reuniu agora à tarde com representantes do Tribunal de Justiça de Goiás. Veja o que foi discutido no encontro realizado por videoconferência. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se reuniu por videoconferência com desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás, entre outros participantes. Na abertura, o ministro Dias Toffoli ressaltou a importância da unidade de atuação entre os órgãos de justiça do país. O judiciário é um judiciário nacional, a magistratura nacional e, mesmo diante das diferenças que existem entre os ramos da autonomia estadual e dos ramos federais, é necessário que nós tenhamos uma unidade de atuação. E isso tem sido muito importante nesses últimos 2 anos, que estou à frente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e também por isso eu sempre convido e faço questão de convidar as associações. Em seguida, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás comentou sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Estamos enfrentando, como é do conhecimento de tudo, essa dura pena da pandemia, que com certeza nós vamos sair melhor como seres humanos após o final dessa pandemia. Vamos melhorar como gente, vamos entender melhor o nosso semelhante, para ter melhorar a nossa sistemática de julgamento das pessoas. Na sequência, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás elogiou o trabalho do presidente do STF na gestão de conflitos enfrentados pela Suprema Corte. Esse momento de profunda dificuldade que o mundo vive, o Brasil também, com agressões ao Supremo, eu sempre imaginei que a maneira de conduzir isso é com serenidade. O senhor demonstrou muita serenidade na condução desses problemas todos. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela atitude serena no enfrentamento dessas crises e, lentamente, nós vamos superando tudo. É a ordem natural das coisas. Quando não se tem serenidade, o conflito aumenta cada vez mais. Então, só para registrar os meus cumprimentos à atitude serena de Vossa Excelência nos enfrentamentos dessas agressões que o Supremo tem sofrido. O diretor do Foro da Comarca de Goiânia comentou na reunião sobre um pedido de revisão da chamada Meta 3, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e que trata do número de conciliações realizadas em audiências. Eu acredito que essa meta ela merece ser revisada uma análise mais profunda de acordo com a nossa realidade. Eu acredito que para os tribunais vai ser muito difícil alcançar esses 2%, mesmo porque a grande maioria dos acordos realizados são em audiências presenciais. Por mais que a gente tenha avançado agora, nesse momento, com a implantação das audiências por videoconferência, não chega nem perto do trabalho que era realizado na época das audiências presenciais. A secretária-geral do STF comentou o índice de recursos analisados no Tribunal de Justiça de Goiás. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem uma taxa de provimento no STF bem abaixo da média nacional. Eu acho que é uma informação digna da gente parabenizar todos, parabenizar toda a Justiça do Estado de Goiás e especialmente o Tribunal de Justiça, em razão dessa baixa taxa de provimento.
Então, e que é um tribunal que 100% dos recursos já chegam no Supremo por meio eletrônico. Então, é realmente só parabenizar. O secretário-geral do CNJ elogiou a parceria do Tribunal de Justiça em Goiás junto ao órgão. O Tribunal de Justiça de Goiás tem se mostrado um parceiro imprescindível aqui ao CNJ e não tem faltado naquilo que nós temos demandado a ele. Eu quero agradecer de viva voz ao presidente Walter, o apoio que tem dado, inclusive na implementação do CEU, que Goiás é hoje usado como o modelo que nós gostaríamos de ter em todo o Brasil, né, pela excelência que foi a instalação, e os servidores que hoje estão conosco aqui para replicar esse modo de implantação que os senhores fizeram aí no TJ de Goiás. Já a presidente da Associação dos Magistrados de Goiás falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos magistrados no estado. A gente tem alta produtividade, mas os juízes aqui em Goiás têm enfrentado muita dificuldade. Eu não poderia deixar de consignar isso. São mais de 80 comarcas hoje desprovidas, vários colegas respondendo por inúmeras unidades judiciárias. E, apesar disso, a gente mostra pelos números que realmente a magistratura é diferenciada. Porque, apesar da gente ter um elevadíssimo número de cidades sem magistrados, a gente ainda assim tem conseguido oferecer a prestação jurisdicional. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros agradeceu o trabalho da presidência do STF no incentivo à participação de mais mulheres e negros no judiciário. E o ministro, eu me recordo, desde o início da sua gestão, ele começa a gestão com atenção à resolução 255 do CNJ, instituindo um grupo de trabalho para que nós busquemos a participação feminina institucional no Poder Judiciário. Essa semana eu pude participar de uma outra conferência com o ministro, em que ele institui um grupo de trabalho para estudar também a participação dos negros na magistratura e na sociedade como um todo, abrindo essa discussão no seio da magistratura, porque nós somos também guardiões da Constituição, prometemos cumprir a Constituição e as leis do nosso país. O presidente do STF agradeceu aos participantes da videoconferência e reforçou os índices de produtividade da Suprema Corte nos últimos anos. Não há nenhum país que tenha mais do que 30 milhões de processos em seu judiciário. E nós julgamos e encerramos mais de 30 milhões de processos por ano, e temos 78 milhões. Então, isso mostra a nossa produtividade. Nós temos que ter esses números na ponta da língua. Não há Suprema Corte no mundo que julgue mais do que o Supremo Tribunal Federal. Colegiadamente, em 2019, julgamos mais de 17 mil processos. Colegiadamente, não estou falando de decisão monocrática. Uma Suprema Corte dos Estados Unidos e da Alemanha não julga mais do que 100. Nós julgamos colegiadamente mais de 17 mil. Desde o início da pandemia, contado de 12 de março até 1º de julho, colegiadamente julgamos quase 7 mil processos colegiadamente no Supremo Tribunal Federal. Só decisões relativas à pandemia, mais de 3.600 decisões. Casos relativos à pandemia. Dias Toffoli destacou ainda a importância do acesso à justiça pelo cidadão mais pobre. Muitas vezes se diz que a justiça custa cara, mas a nossa justiça ela é de graça para o cidadão. Nós temos a justiça gratuita. Nós temos o amplo acesso de toda a população ao Poder Judiciário. Há países de primeiro mundo, há países chamados desenvolvidos, que para o cidadão ir à justiça ele tem que levar uma carriola, né? Já que estamos falando aqui, eu que sou do interior de São Paulo, e Goiás também é muito parecido, nós falamos muito parecido, né? Tem que levar uma carriola de dinheiro para dar entrada num processo, né? Porque o acesso à justiça é caro, tem que se pagar pela justiça. No Brasil a justiça é gratuita. Toffoli falou também sobre a defesa da democracia e a parceria do STF com o Tribunal de Justiça em Goiás. Não existe democracia sem um judiciário independente, um judiciário autônomo, um judiciário que seja harmônico, como foi o Tribunal de Justiça de Goiás com o Poder Executivo, na medida que o Poder Executivo precisava de recursos, não teve dúvidas em fazer uma transferência de recursos do fundo do Poder Judiciário do Estado de Goiás para os cofres do Tesouro de Goiás. Afinal de contas, o Estado é um só, né? Apesar das rubricas serem diferenciadas ou com as destinações específicas. Isso é um ato que eu louvo o presidente Walter, a coragem que teve,
Não é todo presidente e gestor que tem coragem de fazer isso, porque a gente sabe as responsabilidades que estão por trás disso, mas Sua Excelência tomou todos os cuidados necessários e o retorno foi muito positivo nessa harmonia e como relata aí agora, dizendo de toda essa relação harmoniosa que tem com um Estado que sabemos que tem dificuldades, tem como todo o país nesse momento de pandemia. No fim da conferência, o presidente do STF falou sobre segurança jurídica como função primordial da Justiça. Isso traz a pacificação. E eu sempre gosto de lembrar de Isaías 32. A justiça, o fruto da justiça é a paz. O fruto da justiça é a paz. Então, a nossa razão de ser é tentar pacificar as relações sociais, as relações pessoais, no caso da Justiça Estadual, desde as relações entre pais e filhos, as relações familiares, as relações contratuais, as relações de moradia, as relações do dia a dia de todo cidadão brasileiro quando há o conflito. Nós estamos presentes. E esta não foi a única visita virtual feita nesta sexta-feira pelo ministro Dias Toffoli. Na parte da manhã, o encontro foi com representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Na videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça destacou a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Justiça Eleitoral no país. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana.